Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Para eu ficar falando, foram bem de final de semana, do início da semana, que bom. Meus amores, hoje vamos falar um pouco sobre os destaques regionais da África, tá? Como vocês sabem, a África, como a gente já conversou lá no início, a África, ela tem uma extensão territorial muito grande, tá? E por isso ela é dividida em duas grandes regiões, que é o norte da África, onde fica o deserto do Saara e os países que ficam ao norte do deserto do Saara, e a África subsaariana, que é os países que ficam ao sul do Saara, tá? Vamos iniciar pelo norte da África. O norte da África, ou África Setentrional, ela é formada por 7 países, que são a Argélia, o Egito, a Líbia, o Marrocos, o Sudão do Sul e a Tunísia. E também é nesse local que tem o segundo maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, com aproximadamente 9 milhões de quilômetros de extensão. A Argélia, com a capital Arge, tem uma extensão territorial de aproximadamente 2.381.740 km². O idioma falado na Argélia é o árabe, o berbere e o francês. A moeda é o dinar argelino. A população é de 39.928.947 habitantes. A história da Argélia, ela remota 2.000 anos atrás, antes de Cristo, a altura em que sua região foi disputada pelas civilizações ocidentais. Juntaram-se os fenícios, os cartagineses, para combater as invasões, até que ela foi invadida pelos romanos. Com a queda do Império Romano, séculos depois, a Argélia foi ocupada pelos vândalos, que destruíram tudo que os romanos fizeram. Aí vem o nome vândalos, né? Devido a esse povo que entrou na Argélia e destruiu tudo. Após a expansão árabe, é a vez da França de invadir a Argélia e torna sua colônia. Período compreendido entre 1830 a 1962. A independência da Argélia, ela foi só dada, a independência em relação à França, ela só foi dada dia 5 de julho de 1962, que foi conseguida através de uma guerra muito sangrenta. O Egito, a capital do Egito é o Cairo. A extensão territorial aproximadamente do Egito é de 1 milhão. O idioma falado lá é o árabe, a moeda é a libra egípcia e a população tem 83.386.739 habitantes. O Egito, ele carrega uma das mais antigas histórias do mundo, né? E é um país muito bonito também. Ele remonta lá de cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Os elementos da cultura, elas são heranças que sobrevivem até hoje, como a pirâmide, a escrita. Tá? O povo egípcio, ele se destacou por causa da matemática, da medicina e da astronomia. Então, nós temos ramos dessas 3 ciências que ainda conotam lá do Egito Antigo. Os egípcios, eles se tornaram uma referência de nível cultural e comercial. E o declínio começou quando se acentuou no final do século XX, a partir da criação do Estado de Israel, em 1948. A Líbia, com a capital Trípoli, ela tem uma extensão territorial de 1.759.540. O idioma falado na Líbia é o árabe, a moeda é o dinar. A população é de 6.253.452 habitantes. A Líbia, ela foi conquistada também pelos romanos e depois invadida pelos árabes. Ela chegou a ser colônia italiana, que propiciou melhorias para o país. A independência da Líbia só foi conquistada dia 1º de janeiro de 1952, então é bem recente, analisando assim. A exploração do petróleo, descoberto no final da década de 50, ele despoletou o início dos conflitos, então ele aumentou, ele
ele propiciou o início dos conflitos. Foi a partir daí que a Líbia tentou se unir a outros países, mas não teve sucesso nessa tentativa de união. Assim como o Egito, a Líbia está no centro dos conflitos, que teve início em 2010 lá na Tunísia. Movimento que é conhecido como Primavera Árabe, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no finalzinho, tá? Marrocos, com a capital Rabat, ela tem uma extensão territorial de aproximadamente 446.550 km². O idioma falado é o árabe, o francês e o espanhol. A moeda é o dirham. A população é de 33.492.909 habitantes. Antes dos espanhóis e dos franceses dividirem o país, o Marrocos estava nas mãos dos berberes e dos cartagineses, dos romanos, dos vândalos e dos bizantinos. O Marrocos foi colônia espanhola, bem como foi colônia francesa também, e no dia 2 de março de 1956, a Espanha e a França reconheceram a sua independência. O país reivindica o território do Saara Ocidental, a antiga possessão espanhola. A economia do Marrocos é regida especialmente pela atividade turística. O Sudão, com a capital Khartoum, ele tem uma extensão territorial de aproximadamente 1.861.484 km². O idioma falado no Sudão é o árabe. A moeda é a libra sudanesa e a população é de 38.764.090 habitantes. A independência do Sudão, que era colônia britânica, data de 1º de janeiro de 1956. Antes do Egito, o Egito havia conquistado, o Egito era dono do Sudão. Em 2011, o Sudão do Sul se tornou independente. Até esse ano, o Sudão era o maior país do continente africano. Então, até 2011, o Sudão era o maior país do continente africano. Mas perdeu o estatuto porque ele se dividiu, né, e deu origem ao Sudão do Sul. O Sudão e o Sudão do Sul, eles vivem numa guerra civil tremenda, de modo que se trata de um país com bastante estável em nível de segurança, então é bem perigoso morar lá. Sudão do Sul, com a capital Juba, tem uma extensão territorial de 644.329 km². O idioma falado no Sudão do Sul é o inglês e o árabe. E a moeda é a libra sul-sudanesa. A população é de 11.738.718 habitantes. O Sudão ele é rico em petróleo, também conhecido como Novo Sudão, em virtude da divisão com o Sudão em 2011. É um dos países mais precários do mundo. Lá ele convive com a escassez de alimento, atendimento médico, falta de escolaridade, alto índice de mortalidade infantil, entre outros. Então, ele é um dos países mais pobres do mundo, porém muito rico em petróleo. A Tunísia, com a capital Tunis, ela tem uma extensão territorial aproximada de 163.610 km². A moeda da Tunísia é o árabe. Não, o idioma da Tunísia é o árabe. A moeda é o dinar tunisiano. E a população é de 11.116.899 habitantes. Ela foi colonizada pelos fenícios, foi um elemento importante da área comercial. Após os fenícios, os árabes fizeram com que o país se destacasse, desta vez em termos religiosos. Anos depois, foi a vez da França invadir o território da Tunísia e formar os Estados soberanos em 1956. Nesse país, a menor região do norte da África, que tem início a Primavera Árabe. Agora vamos ver o que foi essa tal da Primavera Árabe que todo mundo tá falando, né? Tudo começou quando um jovem na Tunísia ateou fogo ao seu próprio corpo em sinal de protesto pelo encerramento da sua banca de fruta. Então, acabaram com a fruta dele, ele em sinal de protesto foi lá e ateou fogo no seu próprio corpo.
A banca, que era sua fonte de rendimento, havia sido encerrada pela polícia. Os populares se revoltaram, levando o presidente Zine Ben Ali, 1936, que governava o país há mais de 20 anos, a deixar o país logo no mês seguinte. Então, por causa dessa revolta, eles conseguiram tirar o presidente. O resultado satisfatório em decorrência do levante popular influenciou o povo da Líbia. Houve um movimento violento que acabou matando Muammar 2 meses depois do início da Guerra Civil. Gaddafi foi o presidente do país entre 1969 e 2011. A ação, ela refletiu em outros países da região, né? Então, na Argélia, por exemplo, as pessoas reivindicaram emprego, a possibilidade de obtenção de visto para deixar o país. Então, a África subsaariana é um termo político-geográfico aplicado para descrever os países do continente africano, localizados na região sul do deserto do Saara. É uma das regiões mais pobres do mundo, com altos índices de mortalidade infantil, analfabetismo e uma baixa expectativa de vida, né? Lembrando que a expectativa de vida é o tempo que a pessoa pode viver naquelas determinadas condições, né? Então, os países que fazem parte da África subsaariana são a África do Sul, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Chade, Congo, Costa do Marfim, Djibouti, Guiné Equatorial, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Ilhas Comores, Lesoto, Libéria, Madagascar, Maluí, Mali, Mauritânia, Maurício, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Quênia, República Centro-Africana, Ruanda, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Serra Leoa, Somália, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. A África do Sul é um país independente que está situado no extremo sul do continente africano e é banhado pelos oceanos Atlântico e Índico. O território encontra-se no Oriente, ao sul do paralelo do Equador, no hemisfério sul. A nação abriga aproximadamente 50 milhões de pessoas, distribuídas em uma área de 1.221.037 km². A população é composta por negros, que representam 70% da população, brancos, descendentes dos holandeses e ingleses, que correspondem a 12%, e euro-africanos, representam 13%, indianos, 3%, e outras etnias, 2%. O território abriga seu subsolo uma grande quantidade de minérios e destaca-se na produção do carvão mineral, manganês, ferro, cobre, platina, diamante, ouro e urânio. Riquezas que são fundamentais para o desenvolvimento industrial. Outro potencial relevante de recursos é quanto à produção de energia elétrica, impulsionada pelo Rio Orange. O país não é independente quanto à produção de petróleo. A economia sul-africana está baseada na prestação de serviços, indústrias, além de outros setores primários, como extrativismo mineral e a produção de agropecuária. Cidade do Cabo e Joanesburgo são os principais centros urbanos e, consequentemente, promove a concentração das indústrias, abrigando empresas que atuam nos setores de produção de veículos, locomotivas, incluindo ainda a metalúrgica e a petroquímica. O setor industrial é bastante diversificado, porém, ele não evita problemas como a desigualdade social, elevado índice de desemprego, marginalização e entre outros. Outra fonte de receita de grande importância é a atividade turística na África do Sul, desenvolvida na savana, conhecida como safari, além do turismo urbano. Lembra lá quando a gente comentou da questão dos safaris na África do Sul? Então, o nome da África é República da África do Sul.
Línguas oficiais são o inglês, o Zulu, o Xhosa, Swazi, Sepedi, Tswana, Solten-Sotho, Tsonga, Venda e Afrikaans. A capital é Pretória e Tshwane como cidade administrativa e Cidade do Cabo como legislativa. E o IDH é de 0,597, ele é um IDH médio. A Nigéria, ela tem uma área de 923.768 km². A sua capital é o Abuja e o idioma oficial é o inglês, além de outros praticados como o Hausa, o Igbo e o Yorùbá. A República, ela está localizada no continente africano e possui uma grande riqueza de recursos naturais. Essa nação, ela possui o maior contingente populacional do continente. Então, a maior quantidade de população está lá na Nigéria do continente. Debaixo do subsolo existe uma enorme reserva de petróleo. No entanto, isso não favorece a população que enfrenta uma série de diferenças sociais, de problemas sociais. Muitas vezes, o dinheiro tem como destino ilícitos, como o desvio de verbas, a prática da corrupção. Dessa forma, os habitantes não são beneficiados como deveriam. A configuração das cidades de lagos, uma das maiores da Nigéria, ela é caracterizada por uma grande aglomeração de pessoas que convivem com o desprovimento de serviços públicos e infraestrutura, como moradia, alimentação, saúde, educação, renda, entre muitos outros. E isso só tende a piorar, uma vez que existem altos índices do crescimento demográfico. O crescimento demográfico é o crescimento da população. Estima-se que a população da Nigéria ela totaliza aproximadamente 154 milhões de habitantes. A Angola, ou República da Angola, é um país africano localizado na costa ocidental da África. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico. O país ocupa uma área de 1.246.700 km², onde vivem cerca de 18,4 milhões de habitantes. Esse território ele tem como capital a cidade de Luanda. Essa nação compõe um país que possui como língua oficial o português. Então, em Angola, fala-se o português. O estabelecimento do território angolano ocorreu na Conferência de Berlim, em 1885. Essa reunião ela serviu para decidir quais países iriam dominar e explorar as colônias e os territórios africanos. Angola foi colonizada por Portugal, por isso a língua oficial português. Tá? Sua independência aconteceu somente em 11 de novembro de 1975. Apesar da conquista da autonomia política, essa nação ela não usufrui de paz. E a luta, que antes era contra a ocupação portuguesa, tornou-se uma guerra civil provocada por divergências políticas. A estrutura política de Angola possui características de concentrar o poder nas mãos do presidente, que conta com o auxílio de um primeiro-ministro acrescido do Conselho de Ministros, e o país ele é dividido internamente em províncias, que totalizam 18. Os líderes ou governantes de cada um são escolhidos pelo presidente. Então, não é como aqui, que cada estado, a população escolhe o seu governador. Em Angola, quem decide é o presidente. Quem decide quem vai governar as províncias é o presidente, tá? O território, após décadas de conflito civil, o país enfrenta diversos problemas de caráter social, uma vez que Angola é um dos países mais pobres do mundo. A Etiópia ela é localizada no continente africano, na região denominada do Chifre da África. Ela limita-se ao norte com a Eritreia, a nordeste com Djibouti, a leste com a Somália, ao sul com o Quênia, a oeste com o Sudão. A Etiópia pertence ao hemisfério meridional e está localizado ao sul da linha do Equador. Também integra o hemisfério oriental. A maior parte do território nacional está situado acima de 2.000 metros de altitude, sendo a capital Addis Abeba.
Em 1961, a Eritreia, que pertencia à Etiópia, deu início ao seu processo de independência. Esse fato desencadeou uma guerra entre as duas nações, provocando a morte de milhares de habitantes. A Eritreia conquistou sua autonomia política em 1993. Entretanto, os confrontos não acabaram. O novo conflito entre 98 e 2000 provocou a morte de mais 120 mil pessoas e 1,5 milhões de refugiados. A economia e a infraestrutura dos países, elas foram extremamente prejudicadas, então elas ainda não conseguiram se reerguer, né? Com mais de 82,8 milhões de habitantes, a Etiópia apresenta vários problemas sociais, conforme os dados divulgados pela Organização das Nações Unidas. O IDH do país é um dos menores do mundo, 0,328. Metade dos etíopes sofre subnutrição crônica e a taxa de mortalidade infantil é alarmante. 77 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Isso é muito grande. O índice de analfabetismo é de 64%. Por isso que tem lá, a gente sempre vê falando da Etiópia, os Médicos Sem Fronteiras pedindo para doações para Médicos Sem Fronteiras, em questão da alfabetização também, né? Porque é um país muito pobre, que precisa muito, né? Ruanda. Localizada no Ruanda possui um território montanhoso, sem saída para o mar, faz fronteira com Burundi, República Democrática do Congo, Uganda e Tasmânia. O processo de dominação alemã na região que atualmente corresponde à Ruanda teve início na segunda metade do século XIX. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, a Bélgica assumiu o controle de Ruanda. Entretanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU ela ficou responsável pela administração do país africano. A independência só foi conquistada em 1º de julho de 1962. Ruanda é um país marcado por conflitos entre dois grupos étnicos, os Hutus e os Tutsis. Durante o processo de colonização feito pela Bélgica, os Tutsis, mesmo sendo minoria, foram escolhidos pelo poder colonial para governar o país. A maioria Hutu ficou excluída do processo socioeconômico. No entanto, em 1959, os Hutus se revoltaram com a condição em que estavam e assumiram o poder em 1961. Esse fato proporcionou o início da perseguição aos Tutsis, que se agravou em 1994 com a morte dos presidentes de Ruanda e Burundi. Conforme dados da ONU, o genocídio no país provocou a morte de aproximadamente 1 milhão de ruandeses, sendo que 90% das vítimas eram de origem Tutsi. Além dos constantes conflitos étnicos, os habitantes sofrem com vários problemas socioeconômicos, subnutrição da população, mortalidade infantil é de 97 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. O índice de analfabetismo é de 35% e os serviços de saneamento ambiental eles são proporcionados apenas para 22% de todas as residências de Ruanda. A economia é pouco desenvolvida, sendo a agricultura responsável por empregar a maioria dos habitantes. 90% da força de trabalho. Os principais cultivos são banana, mandioca, feijão, sorgo e principalmente chá e café. São os produtos de exportação. A indústria baseia-se nos seguintes segmentos: têxtil, alimentícia, bebidas, tabaco e petroquímica. A capital de Ruanda é Kigali. A extensão territorial é de 25,338 km². E o idioma oficial é o francês, inglês, Kinyarwanda e o Kiswahili. O Senegal é banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com o Gâmbia. A Mauritânia, o Mali, a Guiné-Bissau
é o país que se encontra mais próximo à ilha de Cabo Verde. A sua capital é a cidade de Dakar, localizada a oeste do país. Apesar de já ter sido ocupado por tribos antigas, por grupos tribais convertidos ao islamismo e também por portugueses, a colonização do território, que hoje corresponde ao Senegal, ocorreu a partir do século XVII, pela França. O país, aliás, foi a única das colônias francesas a ter seus cidadãos reconhecidos como cidadãos da França. O fato ocorreu logo após a Revolução Francesa, em conjunto com a abolição da escravatura. Em 1960, o país enfim conseguiu sua independência após a realização de lutas separatistas que ocorriam desde o século XIX. Em 1982, o Senegal, que havia adotado um sistema econômico-político auto-intitulado Socialismo Islâmico, decidiu pela união com Gâmbia, haja vista que, juntos, os países formam a única área, sendo o território senegalês o único a fazer fronteira com esse país. Assim, formou-se a Senegâmbia, que, no entanto, foi dissolvida em 1989 após divergências políticas entre os países. O Senegal é considerado um país relativamente industrializado, embora sua produção industrial corresponda a 22,7% de todo o PIB, frente da agricultura com 15% e atrás do setor terciário com 61,9%. Os principais produtos agrícolas são amendoim, o tabaco, a cana-de-açúcar, o sorgo e o tomate. Enquanto a indústria se destaca nas práticas de processamento de minerais e na produção de fertilizantes, ainda que se destacar o papel da pesca na economia, que encontra um amplo mercado exportador no país da União Europeia. Então, meus queridos, esses são os principais destaques da África, né? São alguns países da África subsaariana e do norte da África que se destacam em questão de economia, questão de guerras. Lembrando que é um continente muito pobre, é um continente mais pobre que entre os 6 continentes, né? Ele é assolado por falta de saúde, doenças crônicas, né, epidemias, muitas epidemias, né, epidemia de cólera, epidemia de AIDS, tudo isso que a gente já conversou lá no Zoom. E também a questão da desnutrição, mortalidade infantil é muito grande, tá? Agora eu deixei uma atividade pronta para vocês lá no Classroom. Vocês respondem, pesquisam o que precisa e qualquer coisa é só chamar, tá? Beijos, até semana que vem, tchau!